Olá, bom dia. Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos discutir a questão da alfabetização, os métodos de alfabetização, os processos de alfabetização. Mas antes de eu adentrar nos métodos de alfabetização, eu vou falar um pouquinho sobre a psicogênese, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da psicogênese da escrita. É muito importante, é fundamental que o professor, ele compreenda, ele entenda, tá? Primeiro, como que eu vou ser alfabetizadora, como que eu vou trabalhar com a alfabetização, tá? Como que eu vou trabalhar com a alfabetização, se eu... Oi, Lili, tá? Se eu não entendo de desenvolvimento infantil, se eu não entendo das fases da escrita, as fases do desenho, então eu vou dar uma fala aí sobre as fases da escrita. Por que eu preciso saber em qual fase da escrita que esse estudante está? Para eu criar as estratégias de alfabetização, tá? Então, vamos lá. Psicogênese da escrita. Tá abrindo aí, né? Vou começar lá. O que é a psicogênese da escrita? Quem é que trouxe essa grande contribuição? É uma querida, né? A Emília Ferreira, uma pessoa muito simples, de uma simplicidade invejável. Até quando eu pesquisei lá os vídeos, tudo, e para postar aula para vocês, ela estava viva, né? As pessoas estão morrendo muito aí de Covid, coisas. Às vezes, quando você vai ver, a pessoa acabou de morrer, né? Bom, no começo era o quê? No começo era o desenho, né? O desenho, enquanto a primeira manifestação gráfica aqui, tá? A primeira manifestação gráfica. O que a criança faz? Ela pega o lápis e começa a riscar, né? Sem lenço e sem documento. Ela pega o lápis de qualquer jeito, tá? Geralmente, ela vai começar a ter maturidade neurológica, tá? Ela vai começar a ter maturidade neurológica para fazer o movimento de pinçar, né? Tem criança que, às vezes, aos 4, 5 anos já começam, mas tem algumas que só, né, pegam um lápis assim, né? Pega o lápis assim, pega o lápis de qualquer jeito. Você não vai falar para a criança assim, ai, você pegou o lápis errado. Não, você vai com jeitinho. Como eu atendo estudantes, trabalho com estudantes com comprometimento neurológico grave, tá? Então, tem muitos que eu tenho que ajudar. Colegas, outra coisa, existe uma técnica, tá? Você vai atrás do estudante e ajuda ele, tá? Você vai, né, vai por trás ou do lado, ao lado, né, e você dá o suporte para ele. Aí tem a criança, ela vai com o tempo, ela vai aprendendo o movimento de pinça. Se ela não tem um cérebro comprometido aí. Então, nós somos aí evoluindo. Em seguida, o homem, ele utilizou o desenho para quê? Para se expressar, tá? E logo ele já foi se aperfeiçoando através da pictografia.
tá? Através aqui da pictografia. Então, nós temos a evolução da escrita. Quem não assistiu, procure, tá? Que é muito interessante, o filme da evolução da escrita. É muito bom. Então, nós temos aqui a pictográfica, a ideográfica e a alfabética. O que era pictográfica? Tá? Eles desenhavam o quê? Animais, né? A situação deles. Na ideográfica, eles já começaram a deixar o quê? Mensagens. E a alfabética já é o alfabeto. Então, o que era a escrita pictográfica? Ela representava os seres, as ideias, tá? As ideias através do desenho, tá? A escrita ideográfica, ela já se caracterizava aqui por desenhos mais especiais, chamados aqui ideogramas, tá? Chamados aqui ideogramas. As letras já se misturavam, né? Nós não tínhamos aqui ainda um alfabeto. Bom, depois veio o quê? A escrita alfabética. E daí foram feitos aí um caminho. No começo, o desenho. Então, a criança, isso aqui que nós chamamos de quê? De garatuchas, tá? De garatuchas. Essa é a primeira fase da criança. Então, a criança geralmente de 2 anos, 3 anos, às vezes até 4, depende. De tudo depende. Às vezes, aos 4 anos, ela já começa a jogar no desenho alguma forma. Aqui o desenho da escrita, os rabiscos, as imagens, tá? Que já começa a ter aqui uma sequência, tá? Uma sequência. Bom, toda criança passa pelos 5 níveis de alfabetização. Colegas, eu lamento, eu fico muito chateada quando um professor do ensino básico, do ensino fundamental, ele não conhece as fases da escrita, ele não consegue detectar. Como que eu vou avaliar? Tá? Como que eu vou avaliar? Eu posso fazer um ditado, tá? Eu faço com os meus, agora eu não avalio a fase da escrita, porque a maioria deles está na garatucha. Então, nós investimos mais na linguagem, na fala, na expressão. E mesmo com o ensino remoto, tanto eu quanto os pais temos percebido, tá? Isso tem me deixado muito feliz, que eles têm ampliado o vocabulário. Eu mesmo percebo quando as mães gravam, né, a aula, que eles estão assistindo a aula, e eles ficam repetindo o que eu falo, né? Eu faço a chamada, eu trabalho com figuras, eu exploro objetos, enfim. Então, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu vou dar uma folha branca, um lápis, opa, caiu meu, um lápis, tá? Ou eu vou mostrar figura, ou eu vou mostrar objetos, e a criança vai escrever espontaneamente, na folha sem linha. Tá, queridas? Essa daqui tem linha. Deixa eu pegar uma aqui sem, ó. Uma folha sem linha, tá? Sem demarcação. Você não vai dizer nada. Escreve aqui, escreve ali. Não. Se a criança perguntar, né, geralmente eles fazem assim, né? Prof, como é para fazer? A folha deitada ou em pé, né? Que amor, né? Que graça, tá? Você vai dizer, não, do jeito que você quer, que é horizontal e vertical, tá?
Bom, pessoal, nível 1 é a tentativa, é a reprodução do quê? De traços. Aí, depois que você fez a avaliação, você vai fazer, depois que ele fez a atividade, você vai avaliar, tá? Você pede para ele ler o que ele fez. Aí você pode escrever em cima lá, sem problema nenhum, corretamente. Sem dizer assim, ai, você errou. Não, né? Ele vai ler para você, você escreve embaixo, sem problema nenhum. Tá? Nesta fase, a criança, ela vai trabalhar o quê? Com hipóteses. Pessoal, eu amo trabalhar como alfabetizadora. Porque o que a criança vai trazendo para você na questão de hipótese é uma coisa fantástica, tá? Então, aqui é o nível 1. O que ela escreveu? Sapato. A professora pediu para ela escrever sapato. Nível 2 é uma hipótese central, diferente, tá? A criança, ela procura combinar aqui várias maneiras. Ela vai escrever a exigência básica, a quantidade de letras. Então, ela já começa a trazer no nível 2, que nós vamos chamar o nível 1 de garatuxa, né? O nível 2 já é o pré-silábico, tá? Então, ela já traz as letras. Mas não, a cada letra o som, não tem, ela não tem lógica aqui ainda. Então, ela escreveu jabuticaba, jabuticaba. Então, vocês podem observar que faltou letra. Se ela tivesse escrito uma letra para cada sílaba, faltou. É o pré-silábico esse. Nível 3, são feitas tentativas sonoras aqui. Surge o quê? A hipótese silábica, traçada, né? Um conflito, uma hipótese, uma escrita. A criança, neste nível, ela precisa usar formas gráficas para escrever. Ela vai de encontro a quê? As suas ideias. Não, você corrige os slides e vive achando erro. Tá? Pelo menos 3 características aqui. Então, ela, no nível 3, tá? Que é o nível 3 silábico. Então, vocês estão vendo aqui, ó. O nível 1 é garatuxa, tá? O nível 1 é garatuxa. Aí, no pré-silábico, ela vai ter o nível 2, tá? Ela vai ter o nível 2 e ela vai ter o nível 3. Verônica, Verônica, tá? Então, o que aqui acontece? Ela começa a colocar letras da palavra, tá? Ela começa a jogar letras da palavra. Então, tem o A e o R já. No 4, ocorre o quê? Uma transição, uma hipótese, um conflito, uma realidade de escrever progressivamente, tá? Aí, aqui no 4, ela está onde? No silábico alfabético. Amadas, gravem bem isso. Isso é muito importante na nossa prática pedagógica, no nosso fazer pedagógico. Então, o nível 1 é garatuxa. Aí nós vamos ter, no nível 2, o pré-silábico. No nível 3, o pré-silábico. E no nível 4, nós já vamos entrar no silábico alfabético. Por quê? Ela coloca mais letras já. Então, jabuticaba, jabuticaba. E ela utiliza
todas as letras da palavra. Então, ela já começa a fazer associação sonora. Né? Essa propaganda aí do governo de ler histórias para criança, eu achei fantástica. Tá? Inclusive, eu quero entrar lá no site e baixar os livrinhos, eu não tive tempo ainda. De baixar os livrinhos. É fantástico. Você tem que ler desde bebezinha. A minha irmã tem uma neta, ela tem 2 aninhos, e o pai dela lê para ela já desde bebezinha. Ela já tem um vocabulário amplo para a faixa etária dela. Pessoal, nível 5, tá? Ele já vai atingir o quê? A escrita alfabética, compreensão, necessita mais de 2 letras já. Ele já traz aqui uma representação, tá? Certinha, ó. O que é o nível 5? Alfabética. Ele já está alfabetizado. Aí aqui, cuidado, né? Vocês sabem que a criança, ela começa a se alfabetizar desde bebê. Aí, quando ela adentra na faixa etária de 5, 6, 7 anos, ela começa o quê? A sistematizar a alfabetização e realmente concretizar o processo de alfabetização. Então, aqui, ó, jabuticaba. Ela não colocou o A, ela já está alfabetizada, tá? Ela já está alfabetizada aqui. O slide sumiu? Agora que eu vi. Deixa eu pegar ele lá de novo. Acho que eu apertei em alguma coisa. Agora que eu vi. Acho que eu bati, né, em algum lugar. Quando acontecer, eu não consigo ver o chat quando eu estou no slide. Aí vocês, alguém fala no microfone para mim, tá bom? Eu vou retomar lá. Voltou o slide? Sim, prof. Acho que eu bati aqui. Então, eu vou voltar lá, tá? Para retomar aqui. Ó, então aqui, ó, no começo, né, nós tínhamos o desenho, a questão da estética. Aí aqui um pouco da história da escrita, tá? Pictográfica, ideográfica, alfabética. Aí qualquer coisa, assista o filme da história da escrita, quem não viu, é maravilhoso. Tá? Aí eu tenho a escrita aqui pictográfica, que consiste em representar seres, ideias, desenhos. A escrita ideográfica, já que ela se caracteriza aqui por desenhos mais especiais, letras, alfabeto. A escrita alfabética, daí já nasce o alfabeto, tá? Hoje, o alfabeto ideal é você colocar, se você vai colocar na parede da sala de aula, é o alfabeto linear. Eu vou mandar para vocês o alfabeto ideal, tá? Eu tenho que eu baixei do Ministério da Educação. Vou marcar aqui para eu não esquecer. Aqui nós temos, então, a garatucha, a criança rabisca, ela já às vezes ela já vai evoluindo, vai colocando alguma imagem, Então, o nível 1 da escrita é a garatucha. Então, aqui, ó, a criança escreveu sapato. E se você pedir para ela ler, ela vai ler sapato. Nível 2, tá? Aqui ela já tem aqui as formas de letras, de escrever, a variedade, a pré-silábica. Então, ela coloca letras, mas aleatoriamente. Então, jabuticaba, não dá, né, uma letra para cada sílaba. Nível 3, ela já entra na hipótese silábica, ela já começa a pensar
quantas letras, né? Já começa a fazer associação de sons aqui. Tá? Então, Verônica. E ela já começa a utilizar letras da palavra. Tá? Nível 4 é a transição silábica aqui. É a questão aqui do conflito, tá? De perceber aqui, já de escrever, e ela já adentra no silábico alfabético. Jabuticaba, tá? E aqui ela já adentra, então, na alfabética. Praticamente, nós diríamos que ela já está sistematicamente alfabetizada. Mas, claro, tem que perceber, ela está alfabetizada, ótimo, ela escreve o quê? Palavras simples, palavras complexas, ela já consegue montar frases. E aqui a contribuição, né, da Emília Ferreiro, uma pesquisadora argentina, radicada no México. Ela fez o doutorado dela sobre a orientação de Jean Piaget, né? E ela, a partir de 1974, ela começou a levantar a bandeira, né, em relação à escrita. A criança não chega à escola vazia, sem saber nada sobre a língua, pois a escrita não é um produto escolar, mas um objeto cultural, resultante do esforço coletivo da humanidade. Ignorar que a criança pensa e tem condições de escrever desde muito cedo é um retrocesso. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação às fases de escrita? Vocês dominam esse assunto? Como é que é isso para vocês? Tá tudo bem? Vocês dão conta? Bom, agora eu vou falar sobre os métodos de alfabetização. Tá? Isso é uma outra coisa que eu acho um absurdo. Como é que uma profissional vai alfabetizar e ela não sabe os métodos de alfabetização? Tem muitas que sabem. Eu já cansei de pedir para as acadêmicas fazerem pesquisa dentro das escolas e perguntar para as professoras de primeiro aninho, segundo aninho, terceiro ano, tá? Perguntar qual é o método de alfabetização, tá? Ah, eu uso eclético, tá? Eu particularmente, eu trabalho numa instituição que ela impõe o método, tá? E eu sou contra o método que é imposto. Mas o que eu vou fazer? Eu estou lá dentro? Porque para mim aquilo lá não é método. Alguém inventou, né, e levantou a bandeira, isso tem vários problemas aí em relação a isso, que eu não posso entrar muito gravemente no negócio, tá? Mas, porque o que eu entendo? Que uma criança que tem deficiência intelectual, ela vai aprender através da exploração do objeto. Você vai trabalhar as sensações. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa cola aqui, né? Vou fazer a criança cheirar, é assim que eu gravo meus vídeos, tá? Outro dia eu peguei um sabonete, daí eu mostro a palavra para ela também. Tá? É assim que eu vejo. Por quê? Porque a criança, um estudante que tem deficiência, tá? Que ele não tem o cérebro, ele tem o quê? Ele já tem problema de percepção, o sistema nervoso periférico dele é falho, tá? Se as escolas parassem com tanta bobajada, tá? Tanta bobajada, e
iniciasse a alfabetização através dos 5 sentidos, nós teríamos muito mais resultado. Né? Mas como eu não mando no mundo... Outra coisa, uma criança, um estudante que tem muito problema de fala, tá? Muito problema de fala, eu defendo o quê? O método fônico, tá? Eu vou defender o quê? Tá? O método fônico. Tá ok? O método fônico aqui eu tenho que defender. Por quê? Gente, se a criança não fala, eu tenho que ir lá. Eu conto uma história, eu faço o estudante repetir. Fico lá, cavalo. Tá? Olha, eu chorei a última vez que eu fui na escola, eu vou uma vez por mês, né? Geralmente na escola atender os pais. Tá? E eu encontrei um pai de um estudante que eu trabalhei com ele ano passado. Claro que eu não sou sozinha, nós temos fono, tem um monte de atividades ali que não sou só eu, tá? Mas eu ficava eu e a menina que trabalhava comigo. Eu falava, Belzinha, fica na frente dele repetindo palavra, porque esse menino vai falar. Tá? Ele já falava já o nome dele atrapalhado. Aí o pai dele me encontrou e a avó me encontraram no portão e falaram, professora, ele está falando. Tá? Então, não é porque tem fono. Ah, ele já vai na fono. Gente, o papel do professor é fundamental. O estudante pode ir no melhor profissional, no melhor fono, psicólogo, psicopedagogo, pode ter a melhor família do mundo, tá? Mas é o professor que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Vamos lá, então, ao método de alfabetização. Vamos ver se vai dar certo. Tá entrando aí. Ok? Pessoal, qual método que eu defendo? Estão vendo o slide aí, meninada? Tá tudo bem? Sim. Obrigada. Qual o método que eu defendo? O método que dá certo. Então, se eu tenho um estudante que tem problema de fala, eu tenho que usar o método fônico. Se eu tenho um estudante que não tem contato com o mundo letrado, como é que eu vou começar pelo método global? Não tem como. Pessoal, aqui algumas reflexões aqui. Então, compreender a leitura, o processo complexo, linguístico. Feliz da professora que, independente a faixa etária que ela trabalhe, ela conte uma história todos os dias para as crianças. A história do método, nós temos aqui a história do método de alfabetização, a partir do século XIX, tá? Começou-se a perceber o quê no Brasil? Que as crianças tinham dificuldade de ler e escrever, especialmente na rede pública. Pessoal, se agora o livro é caro, imagina lá atrás. Imagina lá atrás. Claro, hoje nós temos acesso, tá? Você pode baixar livrinho, tem vários, eu preparo aula, eu acho tanto material bacana. Agora eu achei... Quintal da Cultura, meninas, pesquisem, não sei se alguém conhece, pesquise o Quintal da Cultura, pense cada atividade, 10 para você fazer com as crianças. E eu passei alguns vídeos e eles amaram, tá? Século XIX, então, houve o quê? Utopias, começaram a discutir aqui o desenvolvimento social, a questão das práticas
políticas culturais, a transmissão a sistemática, tá? Aulas régias, que vocês já viram aí no decorrer, né? Algumas professoras já falaram com vocês sobre a questão das aulas régias, a escola obrigatória, gratuita, a escolarização, o sistema intencional, profissional. Colegas, nós temos que entender uma coisa, que o Brasil é um país novo, tá? O Brasil não é um país antigo. Então, nós compararmos o Brasil com a Europa é complicado. A Europa iniciou a civilização e o desenvolvimento bem antes do que nós. A escola aqui, né, a alfabetização questionada, a decorrência, a efetivação da ação da escola sobre o cidadão. O problema decorrente, o método de ensino, o aluno, o professor, o sistema escolar, as condições sociais, as políticas públicas. Então, nós temos aqui, nas últimas décadas, a questão dos métodos, aí essa discussão entre escola tradicional, escola novista, escola tecnicista, crítico social, inovadora. Agora, a moda é falar de metodologias ativas, né? Então, a gente ri, né? Por quê? Porque a escola já passou por tanto modismo. Agora, o que realmente se efetiva? Aí as escolas inovadoras, Escola da Ponte, Reggio Emília e tantas outras aí. Para refletir. O que é tradicional? Quando e por que se inicia um tipo de ensino de leitura e escrita que hoje chamamos de tradicional? Quero que vocês pensem sobre isso. Como podemos explicar sua existente permanência na prática do docente? Como dialogam entre si a tradição e os repetidos esforços de mudança em alfabetização? Colegas, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito séria. Ai, a escola tradicional não presta, a escola... Não, a escola tradicional, ela tem um papel dela. Ainda temos muitas práticas pedagógicas tradicionais, e eu digo, tem muitas técnicas da escola tradicional que devem ser utilizadas ainda. Tá? Ditado, leitura em grupo, jogral, né, e tantas outras aí. Qual seria o melhor método para alfabetizar? Tá? Alice e o Gato. Depois alguém, né, quiser, baixa lá no YouTube e assista lá. O que é método? É um caminho, né? É um modo de fazer, um conjunto de procedimentos técnicos aqui. Bom, o método de alfabetização, o que é? Se alguém chegar para você e perguntar assim, qual é o método de alfabetização? É um conjunto, eu até vou ler, é um conjunto de saberes práticos ou de princípios organizadores do processo de alfabetização, recriados pelo professor em seu trabalho pedagógico. Então, o fazer pedagógico, ele deve estar pautado aonde? No processo de alfabetização. Ensinar a ler e escrever. Alfabetizar, alfa, primeira letra do alfabeto, beta, segunda letra do alfabeto. Izar é o sufixo, indica o quê? Tornar, fazer com que. Né? Então, eu vou fazer com que esse estudante se alfabetize. Então, é importantíssimo que nós, profissionais da educação, tenhamos clareza da epistemologia das palavras, a origem. Então, é uma ação, é um sufixo, é uma forma, tá?
Então, alfabetização, traição, ação de trair. Então, eu tenho que trabalhar aí. Bom, eu não vou trabalhar as abordagens pedagógicas, né, que vocês já viram comigo, com outros professores. A questão da escola técnica, a escola nova, não. Teoria condutista, que é a escola tradicional, a perspectiva construtivista, a perspectiva socio-interacionista. Eu vou trabalhar essas três aí. A teoria condutista, o que é isso? É a começar a leitura, a escrita entre 6 e 7 anos. Seria o que aqui? Preparar a criança para os pré-requisitos do método instrucional aqui. Aí nós vamos ter os métodos aqui de alfabetização, sintéticos e analíticos, que vão fazer parte da teoria condutista. O que é o sintético? É a soletração. Entra o método fônico, entra o método alfabético, o método fônico e o método silábico. O analítico é o palavrão, é a palavra grande, né? É a sentenciação, é o global, é o conto, os textos. Então, o sintético, eu vou começar pelo alfabeto, pela sílaba, pelo A, E, I, O, U. O analítico, não. Ou eu vou começar por palavras já complexas, ou por sentenças, que são frases, ou eu vou começar por textos. Bom, vamos lá. Métodos sintéticos. Eles partem de quê? De elementos menores para o maior. Então, eu vou começar lá. Ba, be, bi, bo, bu. Outra coisa que é feita errado, né, gente? Qual é o som do ba? Ba. Ba, lá, lá, lá. Eu tenho que ver o som, tá? Na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia, a correspondência aqui dos elementos mínimos, a leitura mecânica decodificada do texto. Vou trabalhar muito aqui a questão da audição. Bola, bala. Exemplos. Carta, ba, bebi, bobu, silabação, cartilha da infância. Métodos fônicos, a abelhinha, a casinha feliz. Aqui, ó, trabalhando com vogais, ó. Abelha, elefante, igreja, olho, uvas. Então, você parte da vogal, parte da sílaba, parte de palavras simples. Você vai partir, de pequenos trechos para grandes. Lição: dá, de, di, do, du, dão, dá, de, di, do, du. Então, você vai trabalhar aqui, quais sílabas. Geralmente, se você entra na sala, a professora tem lá todas as sílabas na parede. Ba, bebi, bobu. Tá? E aqui tem os exemplos, aqui, o peixe, pá, pe, pi, popu, chá, xe, xi, xoxu. Aí a professora vai trabalhar aqui com palavras. Aqui ela já iniciou pequenas frases. Tá? Pessoal, lembrando que o bra, bre, bri, bro, bru, aonde tem o R no meio, tra, tre, tri, tro, tru, esse é a parte mais difícil para a criança aprender. Tá? Eu conheci uma professora na prefeitura que ela alfabetizava só através do método sintético. Tá? Só através do método sintético. Ela era fantástica.
ela tinha um trabalho que ela fazia com as crianças do Brá, Brebri, Brobru, que era algo assim maravilhoso. Método alfabético, sintético, memorização do nome das letras. Então, você vai lá todo dia, tá? Todos os dias. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Representação gráfica das letras. Representação das famílias. Aí você, lá no sintético, você já pode começar com palavras simples, tá? O método sintético, puramente sintético. No alfabético, não, você vai começar pelo alfabeto. Já está dizendo, método alfabético. Aí você vai trabalhar os monossílabos, os dissílabos, os trissílabos, os sílabos, os não canônicas, tá? Os segmentados. Colegas, método fônico. Aqui tem vários vídeos, né? Eu até sugeri para uma colega minha, que a filha dela está com problema de fala, tá? Eu sugeri para ela adentrar no Google, tem muitos das boquinhas, tá? Então, as vogais, não é A, E, I, O, U, A, E, amor, amar, ó, amar. Então, você já vai trabalhando os sons, né? P, D, Q, C. Então, você vai trabalhando os sons aqui, tá? A palavra formada, depois os sons, depois a junção dos fonemas, a formação de palavras, a formação de frases e a formação de textos. Geralmente, o surdo é alfabetizado pelo método fônico, tá? Daí, a pessoa que é especialista em alfabetização de surdos, ela coloca a mão dele aqui, ó, para ele sentir, tá? Qual é o som aqui. Que posição que fica as cordas vocais aqui. Ainda dentro do método silábico, nós vamos ter aqui a apresentação das vogais, das ilustrações, o ovo, o elefante. Então, tem lá na parede, né? A professora tem lá elefante e elefante, o ovo e o ovo. A palavra e o desenho, tá? Vai trabalhar lá com o macaco, navio, a panela, famílias silábicas, tá? Um destaque na palavra. A formação de palavras, a formação de frases e a formação de pequenos textos. Então, todos esses métodos que eu falei até agora, eles vão partir do menor para o maior. Tá? Aqui nós temos bola, bala, bele, bile, bolo, bulo, babá, bebê, bobô, boi. Tá? Aqui um outro exemplo da pata. Pata, pana, papa, pata, pá. Eu trabalhei um tempo com uma turma bem complicada e eu usei esse método. Então, o silábico, tá? Então, eu deixava eles formarem, por exemplo, ba, com na, às vezes não tinha conexão, mas para eles aprenderem o som aqui. Aqui nós já temos o quê? O pequeno texto. Então, você já traz o pequeno texto para a criança. Eu gosto muito de trabalhar com músicas pequenas, por exemplo, Tartaruga. Tem a música da tartaruga, né? Tem o casco duro, ando bem devagar. Então, você pega lá músicas curtas relacionadas àquela sílaba. Se é o ba, se é o da, se é o ciranda, cirandinha, você vai trabalhar o C.
músicas curtas. Então, os métodos sintéticos. Nós temos aqui o alfabético, o silábico e o fônico. Qual é a proposta deles? Você vai trabalhar de unidades menores para mais complexa. O enfoque é o processo que aqui de decodificação. Eu tive uma sobrinha, a Andressa, hoje ela já é uma moça que ela teve problema para se alfabetizar. Tá? Ela não fazia decodificação, ela não juntava as sílabas. Daí eu fiz o trabalho com ela, específico com ela. Aí ela deslanchou. Então, sabe o que eu penso, amadas? Às vezes é uma coisa tão pequenininha que a criança não aprende a ler e escrever e é uma sofrência. Meu Deus, a minha sobrinha chegava em casa chorando. Pedia, a minha mãe me ajudava também, tá? Eu fazia todo dia com ela, ba, be, bi, bo, bu. Agora vamos juntar. Fazia cartaz, fazia ela repetir, fazia ela juntar, pegava o caderno e repetia, tá? Porque o método que a professora utilizava era esse, tá? As vantagens possibilitam uma análise de reações entre os fonemas, os sons, os grafemas, que é a letra, o grupo de letras, promove o desenvolvimento da consciência fonológica e os processos de decodificação e decodificação aqui, tá? Agora, as limitações, desconsidera aqui o quê? Os usos, as funções sociais, a fala, a frase, a escrita. Então, existem as limitações, por isso que eu falo, a professora, ela deve conhecer todos os métodos. Então, os métodos sintéticos, eles vão partir aqui de palavras menores, vão corresponder, vão fazer a leitura mecânica. Eu sou contra a leitura mecânica? Não. Eu não sou contra a leitura mecânica. Agora, todo dia eu vou fazer leitura mecânica? Não. Tá? Mas, às vezes, é bom fazer leitura mecânica. Parte de unidades maiores, métodos analíticos, ele vai partir do quê? De unidades maiores para menor. É o ato global, é o ídio visual, as palavras, as frases, é a percepção visual. É o palavrão que nós chamamos. Ilustradas aqui, a memorização, a leitura e a escrita da palavra. Então, você joga o texto e começa a fazer a decodificação desse texto. Então, vou pegar aí ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Você vai trabalhar a primeira palavra. Que palavra que aparece? Ah, ciranda, professora. Ah, cirandinha. Depois você vai fazer a divisão da palavra, daí você faz a questão da sílaba. Vamos separar a palavra cirandinha? Cirandinha. Onde é que fica o N? Daí começa essa discussão. A formação de novas palavras. Bom, que palavra que começa, que é parecida com a palavra cirandinha? Circo, professora, sei lá, né? Formação de frases, o estudo da análise, a formação de textos. Aqui é muito bom você trabalhar com a técnica de texto coletivo. Aqui, ó, lalá, bebê, bico, bola, bobô, boi, bola, ba, bebi, bobu. Tá? Então, aqui uma maneira, né, de você trabalhar. Aqui, barriga. Um outro exemplo. Tá? Aí nós vamos ter aqui a sentenciação, que é o analítico. Aqui você não vai apresentar o texto, você vai apresentar frases do universo infantil. Você pode chegar no quadro e montar uma frase com eles? Pode.
Teve um ano que eu peguei uma turma de segundo ano que não estava alfabetizada, tá? Foi um problema grave que aconteceu na escola e tal. Então, eu trabalhei, uma hora eu trabalhava com a frase, outra hora eu trabalhava com o texto. E outra hora eu trabalhava com método sintético, tá? Memorização, observação, formação de grupos de palavras, isolamento, estudo e análise aqui, tá? Bom, colegas, o método global. Primeiro, o analítico aqui, você vai trabalhar o texto, contos curtos, dependendo aqui da faixa etária, memorização, leitura, decomposição das frases, decomposição das palavras. Então, você pode trabalhar um texto a semana inteira. Pega um texto, trabalha a semana inteira. Estudo da análise. Tá? Aí aqui nós temos, então, qual é a proposta do palavrão, da sentenciação, do global. É uma progressão de unidades de palavra, de unidade, para uma unidades menores. Qual é o enfoque aqui? É a compreensão do sentido, da aprendizagem, do reconhecimento global. Vantagens, reconhecimento global, rápido, a unidade, o sentido, a escolarização. Limitações, tá? Se não houver uma correta orientação do professor. Então, o professor é aquilo que eu falei lá do começo. O médico não pode fazer uma cirurgia se ele não é cirurgião. Então, cuidado aí. Pode dificultar a leitura se não houver uma orientação correta da decodificação, tá? De você decodificar o texto aí, complica. Equilibração e articulação. Nós temos que buscar aqui o princípio da decodificação alfabética, ortográfica, compreender. Cuidado aqui com correções agressivas em cima da criança. Você vai escrever o correto, mas você não precisa dizer para ela que está errado. Olha, escreve-se assim. Você está aprendendo. Cuidado aqui para não baixar a estima dessa criança. A progressão aqui, tá? A perspectiva construtivista, socio-interacionista, aí nós vamos trabalhar aqui o processo contínuo de desenvolvimento, a aprendizagem durante o período dos 6 anos, do processo da alfabetização, a escrita, a leitura, a linguagem, o desenvolvimento, o processo abstrato, o contexto cultural. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa bem séria. Se a criança ela não tem muito contato com o mundo da letra em si, o método global para ela é complicado. Tá? Aqui o conhecimento, a elaboração, o conhecimento, a transmissão, a assimilação. E aqui, a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, quem puder, pesquise tanto uma quanto a outra, são excelentes. Mais do que pensar em métodos, é preciso que compreender os processos de aprendizagem da criança, tentar reconstruir a representação do sistema alfabético. Porque o que a escola faz? A escola faz o caminho ao contrário. Ao invés de eu, professor alfabetizador, tentar compreender qual é o caminho mental que essa criança está fazendo, eu imponho um método para ela. Aí complica. Por isso que eu digo, tem muitas crianças aí que não tem, que tem laudo, que tem dificuldade de aprendizagem, que tem uma série de coisas aí que nós temos que pensar.
tá? Eu já indiquei para vocês o livro do Manuel Pamplona, Distúrbios de Aprendizagem. Muitas vezes é o método, é a maneira como a escola está ensinando. O que é esse método global? Eu conto a história. Né? Eu vou trabalhar a partir do texto, o foco, o sentido, né? Eu vou discutir essa história, eu posso partir de outro texto, fazer texto coletivo, todo mundo ajudar. Tá? E aqui eu deixei a Magda Soares, que eu coloquei lá, né? Uma baita alfabetizadora, e também um livro aqui de alfabetização de adultos, tá? De alfabetização aqui de adultos para vocês, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre os métodos de alfabetização? Tá? Estudem a Magda Soares, né? Eu coloquei, acho que, alguns vídeos lá dela. Ela é excelente. No Brasil, ela é a bambambam em alfabetização. Bom, além disso, eu coloquei lá uns vídeos e eu acho que eu coloquei 2 artigos. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso com vocês. Acho que eu coloquei o texto igual. Na realidade, é um texto só mesmo. É da Magda Soares. É. Coloquei o texto igual. Tá? Então, é o texto aqui da Magda Soares, que ela fala de letramento e alfabetização e as muitas facetas. Tá? Então, esse texto, né, eu vou explorar um pouco ele para vocês, é a questão do letramento e da alfabetização. Então, a professora Magda Soares, que ela é muito respeitada no Brasil pela sua experiência, uma outra autora interessante de vocês pesquisarem, que eu trabalho com ela mais na psicologia, que é a Maria Helena Pato, que é uma psicóloga. Eu achei os vídeos dela bem bons, atuais agora, ela dando entrevista sobre a questão do fracasso escolar, tá? Muito bom. Inclusive a fala dela. Vamos ver se eu consigo visualizar. Não, ele não vai permitir eu abrir lá, mas não faz mal. Deixa eu pensar. Pronto. Então, eu vou comentar um pouco do texto dela, né? É interessante que vocês leiam, tá? Então, ela vai trazer aqui a invenção do letramento, a discussão, né? O que é letramento, tá? Então, ela traz aqui, ela vai pesquisar aqui sobre as facetas da alfabetização, muitas facetas, uma grande parte dos problemas apontados aqui parece que ainda não foram resolvidos, ela é bem crítica, né, a professora Magda, ela traz aqui uma reflexão, né, que nós temos que reinventar aqui a questão do processo de alfabetização, tá? Então, ela traz os problemas aqui de socioeconômico, a questão cultural, tá? Ela traz aqui a questão, a fala, né, do desenvolvimento do primeiro mundo, a questão dos Estados Unidos, da automação na França, da questão aqui das alterações do conceito de alfabetização
no decorrer da história, a desvenção da alfabetização, tá? E a discussão aqui social, a reinvenção da alfabetização, dela traz algumas questões históricas aqui, tá? Então, esse texto da Magda Soares, ele ficou aí mais como um suporte para vocês teórico, tá? E eu acho que foi isso, não lembro se eu coloquei mais alguma coisa. Acho que eu coloquei só esse, psicogênese. Eu achei que eram 2 textos diferentes, mas eram iguais. Tá? 2 artigos iguais aqui, da Magda Soares. Pessoal, alguma dúvida para vocês? O que vocês acharam do tema? Se alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês pensam sobre tudo isso? É muito triste se a escola ainda, né, não conseguiu, não tem sucesso na alfabetização. É lamentável tudo isso, né, pessoal? Alguma questão? Nada? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, nada? Oi, prof. Acho que não. Não? Não, Mariela? Não, para mim ficou bem explicadinho ali. Tá ok, então. Mais alguém? Então, deixa eu só encerrar aqui. Eu vou encerrar a gravação, tá? Daqui a pouco a aula